Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1.000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do Zero. Fala pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a nossa função controle. Antes de falarmos sobre a função controle, eu quero recapitular para você o que é o processo administrativo para que a gente possa entender o sentido e o direcionamento que nós vamos dar agora para o estudo da nossa função controle. O processo administrativo ele é um conjunto de funções
Nesse conjunto de funções eu tenho planejamento, eu tenho organização, eu tenho direção e eu também tenho controle. São 4 funções que são o que? Interrelacionadas, que essas funções são funções, quando são estudadas em conjunto, elas nos levam ao alcance de um respectivo objetivo. Perfeito até aqui, tudo muito tranquilo. É isso que eu quero passar para vocês, para você poder ter em mente. Então, se você já sabe que a função controle ela é uma função que compõe esse processo, essa função controle é aquela função que ela vai medir e corrigir, tá, as atividades, ela vai avaliar o desempenho, ela faz comparações, ela faz um monitoramento, ela faz um acompanhamento, ela faz uma verificação, ela faz uma ação corretiva, ela estabelece para a gente um feedback. Lembre-se, todas as funções que compõem o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, elas estão interrelacionadas. Veja o detalhe, agora a gente vai começar a se aprofundar em cada detalhe que nós temos dentro da nossa função controle. Perceba junto comigo que a finalidade do controle nada mais é do que assegurar os resultados. Agora preste atenção. Esse termo resultado, por que ela vai assegurar? Porque a função controle ela vai dizer que você está no caminho certo ou não. Mas, Heron, como é que ela faz isso? Avaliando o desempenho, fazendo uma medição, fazendo uma verificação, fazendo um acompanhamento. Essa medição ela é crucial para dizer se nós estamos ou não alcançando o objetivo. Quem define o objetivo, óbvio, você sabe disso, é o planejamento. O planejamento faz a definição do objetivo. Só que um detalhe, quem vai assegurar o resultado é a função controle. Então essa palavra aqui, ela é de extrema importância. Agora preste atenção, mas assegurar que os resultados que foram planejados, organizados e dirigidos, para que eles possam o quê? Se ajustar, ou seja, se ajustem tanto quanto possível aos objetivos. Esse ajustamento é para dizer assim, estamos aptos a alcançar esse objetivo, não estamos aptos a alcançar esse objetivo. Heron, dá um exemplo bem simples para que a gente possa entender qual é a relação dessa função controle dentro do processo. Exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque ele é fácil, é um exemplo de fácil compreensão, facilmente você vai compreender, você vai conseguir interpretar o que eu, Heron, quero passar para você. É simples, perceba, você vai fazer um simulado. Nesse simulado, você vai avaliar disciplina por disciplina. Beleza, você fez o simulado, você começou a fazer a sua avaliação na disciplina de português. Na nossa prova veio como requisito pelo menos 60% de cada disciplina. Então, se são 10 questões de português, você vai ter que acertar 6. Beleza, você foi checar o gabarito aí, ó, checar, que é justamente uma característica da função controle, fazer uma checagem. E você percebeu, ou uma verificação, você percebeu que você só acertou 3. Eu te pergunto, da forma como você está conduzindo a execução dessas atividades, a forma como você organizou, como você planejou, essas 3 questões é suficiente para você ser aprovado? Ou seja, para você atingir aquele objetivo que foi traçado lá no planejamento? Resposta, não. O que é que você precisa fazer? Uma ação corretiva. Você vai fazer uma ação corretiva. Essa ação corretiva é as mudanças que vão justamente acontecer. Então você vai fazer uma ação corretiva. Se você vai fazer uma ação corretiva, o que é que vai acontecer? Você vai modificar, tá? Você vai agora melhorar, você vai aperfeiçoar. Você vai corrigir o que nós chamamos de erros, desvios, que estão agora causando o não atingimento do nosso objetivo. Então perceba, a função controle ela faz uma medição e eu trago aqui 3 características de suma importância, porque o conceito você já tem em mente, você já conhece o conceito da função controle. Ela vai medir e corrigir as atividades, ela vai avaliar o desempenho, ela vai monitorar, ela vai acompanhar, ela vai comparar. É isso que eu trago para você e é isso que você diretamente relaciona. Então veja, como função, ela é restritiva e coercitiva. O que é que ela quer fazer? Toda vida que for detectado algum tipo de erro, algum tipo de desvios, o que é que vai acontecer? Automaticamente, mudanças.
o que é que vai acontecer? Uma modificação. O que é que vai acontecer? Uma alteração. Não dá para permanecer com esses erros. Esses erros não nos levam ao alcance do nosso objetivo. Então perceba, ela traz como característica ser restritiva e coercitiva. Outro, como um sistema automático de regulação. Ela sempre vai se ajustando, tá? Para que ela possa justamente alcançar esse objetivo. Ela sempre vai se ajustando para alcançar este objetivo. É muito interessante, então ela vai sempre fazendo uma medição constantemente. Constantemente ela vai fazendo uma medição. E ela é vista também como uma função que compõe um conjunto de funções que estabelece para a gente a ideia de um processo. E esse processo ele é chamado de processo administrativo. Aqui eu te apresentei essas 3 características que são de suma importância. Agora eu vou trabalhar com vocês o que nós chamamos de momento do controle. Alguns doutrinadores eles chamam de tipos. Onde se lê momentos, a gente pode ser chamado de tipos. Tipos, tá? De controle. Não há problema sobre isso, tá? Não há problema sobre isso. Por que não há problema, Heron? Porque o conceito é o mesmo, gente. O conceito não vai fugir. Eu vou mostrar para você aqui uma ideia de uma cadeia. É tanto que eu mostro para você e chamo a sua atenção a essas setas, ó. Essas setas, elas estão indicando para a gente um fluxo que vai ser percorrido. Se aqui nós temos uma seta que vai indicar esse fluxo, eu quero te apresentar que aqui eu tenho uma entrada. Esse E que eu vou colocar é um E de entrada. Esse S que eu vou colocar aqui, ele é saída, tá? Essa entrada aqui nada mais é do que um input. Essa saída nada mais é do que um output. Até aqui tudo muito tranquilo. O que é que eu quero mostrar para vocês? Se aqui é uma cadeia, como é que acontece essa cadeia? Ela acontece assim, ó. Aqui dentro da nossa organização vai entrar matéria-prima ou insumos, ó. Vai entrar matéria-prima ou insumos. Aqui eu tenho o que eu chamo de processo. E aqui eu vou ter uma saída. Quando eu pego essa matéria-prima e justamente coloco dentro desse processamento, aqui vai acontecer, gente, o que eu chamo de transformação. Aqui, o que é que nós temos? Vai acontecer o que nós chamamos de transformação. Então, eu vou pegar essa matéria-prima e eu vou transformar. Beleza. Então, aqui eu tenho um produto e eu tenho um serviço. Um produto e um serviço. E um dos grandes destaques que nós temos dessa função é estabelecer os padrões de qualidade. Heron, a matéria-prima passa por padrões de qualidade, óbvio, quem vai comprar esse produto e esse serviço é um cliente. Esse cliente ele vai exigir qualidade. Se que eu tenho uma matéria-prima e eu tenho insumos, essa matéria-prima ela vai passar por padrões de qualidade. Essa transformação que vai resultar em um produto e um serviço também tem padrões de qualidade. Esse produto ele vai ser avaliado referente, tá, aos padrões de qualidade que são existentes. Heron, fizemos o controle preventivo. Elimina os demais? Não, é uma cadeia. Ocorre os 3, um não elimina o outro. Outra pergunta muito comum em prova é: qual deles seria mais importante? Não dá para a gente traçar aqui qual deles é o mais importante. Não dá. Por que não dá para a gente traçar qual é o mais importante? Simples. Você vai perceber que esse controle preventivo é um controle que ocorre antes da ocorrência de um problema. Por que, Heron? Exemplo. Vamos criar uma situação hipotética para você entender que essa matéria-prima, ela tem uma data. Ela tem uma data de validade. Vou te dar um exemplo. Vamos fabricar um bolo. É um exemplo bem simples, mas ele traz para a gente a ideia conceitual que eu quero passar para você. E você comprou aquela farinha de trigo, e aquela farinha de trigo tem uma data de fabricação e uma data de validade ou de vencimento. Pergunto a você, essa matéria-prima ela está vencida, você coloca aqui dentro do processamento? Óbvio que não. Você não vai fazer isso.
Você não vai pegar essa matéria-prima com prazo de validade já vencido e vai colocar aqui. Você não está seguindo os padrões de qualidade. Qual é a ideia do controle preventivo? Analisar se essa matéria-prima segue esses padrões de qualidade, tá? E corrigir os problemas ou os desvios ou os erros que possam vir a ocorrer. Então, a ideia desse controle preventivo é antes da ocorrência do problema. Ó. Aqui é antes da ocorrência do problema. Beleza. Deu certo, seguiu os padrões de qualidade, entrou aqui dentro da nossa cadeia. Entrou dentro da nossa cadeia, eu tenho um processo. Aqui é a minha transformação. Se eu tenho um processo aqui, eu tenho uma transformação, essa matéria-prima entrou, lembra, segue os padrões de qualidade, vai ter no processamento. Beleza, o controle simultâneo pode ser chamado também de controle de processo. Pode ser chamado de controle de processo. Aí eu faço assim, ó. Controle de processo, beleza. Puxo a setinha. Aqui eu tenho durante. Durante. Antes. Durante. Beleza, teve o processamento? Agora ele chegou no aspecto fim. Ele chegou no aspecto fim. Depois. Detalhe. Antes da ocorrência, durante a ocorrência, eu vou dar um exemplo de durante para a gente entender. Vamos lá. Eu estou aqui numa aula de exercício, tá? Foi entregue para vocês um PDF, que na questão de número 5 é letra C. Tá no seu PDF. Só que eu fui corrigir a questão e eu digitei errado. Não é C. E eu não estou corrigindo aqui a questão com você ao vivo. Ah, gente, faça aí uma modificação. Não é letra C, é letra B de bola. Faça essa correção, por favor. Quando eu te digo isso e quando você faz essa correção, eu fiz a correção durante a transformação. Porque quando eu finalizar o vídeo, ele vai se tornar um produto. Ele vai se tornar um produto. Olha como é interessante. Então, durante esse processo, ocorreu um problema, a gente já vai atrás de sanar. Gente, corrija no seu PDF, tira a letra C e coloca a letra B. Interessante, não é? Beleza. Esse é o controle simultâneo, controle de processo ou propriamente um controle concomitante. Agora eu venho para o controle posterior. Controle posterior já é na saída. Então já foi transformado, essa matéria-prima já foi transformada, alterada e modificada. E ela resultou em um produto / serviço. Se ela resultou em um produto e um serviço, quando eu for justamente analisar esse produto, por exemplo, por um lote, para saber se ele segue os padrões de qualidade, quando eu faço essa análise desse produto, caso precise de correção, esse produto ele praticamente não venha agregar, não entre nos padrões de qualidade nossa, porque houve desvios, a gente vai ter uma perca. Eu vou perder esse produto. Mas em contrapartida, o que é que eu faço? Eu vou dar um para cá, eu vou dar um feedback. Por que eu vou dar um feedback? Porque esse produto, dentro dos padrões de qualidade, ele não atende. Então, ele precisa ser modificado. Ele precisa ser modificado. Então, eu vou fazer a modificação. Eu vou fazer aqui a modificação. Vou fazer a modificação para que justamente quando for entrar novamente na cadeia produtiva, não venha a acontecer novamente esses erros, tá? Então, para que eram? Para que siga os padrões de qualidade conforme foi justamente planejado. Essa é a ideia principal que se tem. Perfeito até aqui. Então, saio dos tipos de controle, o momento de controle, e entro nas fases que nós temos. Nós temos 4 fases, tá? Da nossa função controle. Então, aqui é a nossa primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Lembre-se de um detalhe, ó. Ele faz isso, ó. Isso daqui nada mais é do que um processo cíclico e repetitivo. Ele é um processo cíclico e repetitivo.
Então, faça assim, ó. Cíclico e repetitivo. Ele é cíclico e repetitivo. Qual é a primeira fase, tá? Ou primeira etapa? Estabelecimento de padrões ou critérios, ó. Padrões ou critérios. Onde se lê critérios, nós podemos colocar objetivos. Nós podemos colocar objetivos. Então, estabelecimento de padrões ou critérios que podem ser chamados de objetivos. Uma pergunta muito clássica do nosso aluno. Heron, quem define os objetivos? Não é o planejamento? É o planejamento. A gente não está deixando, ninguém está dizendo que o planejamento não define mais. O que eu estou te dizendo é que ele vai estabelecer um padrão. Quer ver? Vou trazer para você. Vamos pegar aqui 3, 4 concursos distintos. Vamos pegar aqui uma prova da FGV. O padrão e critério que a FGV utiliza é diferente da IDECAM, que é diferente do SEBRASP, que é diferente de uma banca chamada Consulpan. Então há essa diferença. Se há essa diferença, então a gente precisa estabelecer critérios. Cada critério que é justamente avaliado é para fazer uma medição se a gente está ou não alcançando aquele objetivo que foi justamente traçado. Então é interessante para a gente poder fazer esse tipo de análise. Aqui é a minha primeira fase. Segunda, observação do desempenho. Então, se eu estabelecer esse padrão, você agora vai desempenhar. Quando você desempenha, eu vou fazer uma comparação. Isso aqui é clássico em prova, ó. Isso aqui é clássico em prova. Então, eu preciso sim fazer uma comparação de quem? Do desempenho com o padrão que foi estabelecido. Heron, onde é que está esse padrão aqui? Aqui, ó. Esse padrão é esse aqui, ó. Então, eu comparo esse padrão que foi justamente definido com esse desempenho. Esse padrão com esse desempenho. Esse padrão com esse desempenho. Por que, Heron? Porque aí eu vou analisar agora uma ação corretiva. Eu faço agora uma análise de uma ação corretiva. Heron, a ação corretiva, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória. Porque na hora que eu faço a comparação, só existem duas possibilidades para a gente. Qual? Se eu faço a comparação estou atingindo os padrões que foram definidos, ou os critérios que foram definidos, ou a segunda possibilidade, não estamos alcançando. Não estamos alcançando esses padrões. Ponto. Ou um, ou outro, ou um, ou outro, ou um, ou outro. Nada mais do que isso. Só existem essas possibilidades. Não existe outra possibilidade. Então, bora lá. Estabelecimento de padrões ou critérios. Observação do desempenho. Comparação do desempenho com o padrão estabelecido e uma ação corretiva. Então, seguimos aqui esse fluxo, lembrando que ele é um processo cíclico e repetitivo. Nós temos 4 fases aqui. Então, primeira, segunda, terceira e quarta fase. Lembrando que a ação corretiva ela não é obrigatória, ela só vai ser obrigatória em caso, tá, de não atingimento desses padrões que foram justamente estabelecidos. Perfeito? É isso que eu apresento para vocês dentro da nossa função controle, tá? É interessante sabermos desses momentos do controle, que podem ser chamados de tipo de controle, ou propriamente das fases do controle. E não esquecer desses detalhes que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Dá início ao estudo sobre o planejamento estratégico e nessa aula nós vamos estudar o conceito de planejamento, o conceito de plano, o conceito de estratégia, te mostrar como é que nós analisamos cada nível dentro da nossa organização. Você sabe que a nossa organização ela vai se dividir em 3 níveis. Eu tenho ele o estratégico, eu tenho ele o tático, eu tenho ele o operacional. Antes, eu quero mostrar para você as características / conceitos sobre o planejamento, tá? Então veja comigo. Conceito de planejamento. Então nós temos aqui uma formulação dos objetivos.
Se nós vamos formular esses objetivos, gente, esses objetivos podem ser chamados de resultados ou metas. Presta atenção. Quando eu digo formular, eu te digo assim, nós temos uma possibilidade, tá, de definir vários objetivos. Uma organização, ela não vive de um objetivo único. Uma organização, ela pode ter vários objetivos e é o ideal se ter vários objetivos. Então, eu digo que eu vou formular esses objetivos. Eu poderia colocar também, se você quiser anotar, determinar os objetivos, definir os objetivos. Então, eu não tenho um só objetivo. Eu tenho vários objetivos. Detalhe, eu tomo uma decisão hoje para ter um resultado no futuro. Eu tomo uma decisão hoje para se ter um resultado no futuro. Então, veja comigo. Esse objetivo aqui, ele é de futuro. Esse objetivo, ele é futuro. Perfeito até aqui. Tranquilo. Por que que ele é futuro? Porque a tomada de decisão vai ser no presente. Veja comigo agora. Qual é o conceito que o planejamento estabelece para a gente? Planejamento é uma função do processo administrativo, ou seja, a primeira função do processo administrativo, e essa função é aquela função responsável pela definição dos objetivos. Detalhe, definição dos objetivos e os meios necessários para alcançá-los. Os meios necessários para alcançá-los. Meios necessários é o plano de ação. Então, vem aqui comigo. Aqui eu tenho os meios necessários. Quando falamos de meios necessários, eu estou falando para você da existência de um plano de ação. Olha como é importante você conhecer esse conceito do planejamento. Planejamento não define só a ideia, tá? Não define só a ideia dos objetivos, mas ele te diz como alcançar esses objetivos. Para alcançar esses objetivos, você vai utilizar o que nós chamamos de plano. Você vai utilizar o que nós chamamos de plano. Então, presta bem atenção para você entender como é que o planejamento ele estabelece esse mecanismo. É simples, ó. Você vai perceber comigo da seguinte forma. Temos assim, ó. Planejamento utiliza um plano de ação para alcançar um objetivo. Só que eu quero passar para você um grande detalhe. Qual é o grande detalhe que eu quero passar para você? Muito simples. Você vai perceber que nós vamos ter a possibilidade de termos vários planos. E depois você vai escolher qual plano é melhor para a nossa organização. Cada organização, ela escolhe um plano. Cada organização, ela escolhe um plano. Você estuda de uma forma, o seu amigo estuda de outra. Então, cada um escolhe um determinado plano. Então, você percebe essa ideia principal. Então, dentro deste plano de ação, eu tenho alguns elementos que eu chamo, tá? Alguns elementos. Então, o que é que esse plano ele vai significar? Ó? Esse plano, ele vai ser um guia. Ele vai ser uma orientação. Ele vai ser uma direção. Ele é o que eu chamo de caminho. Então, ele está te dizendo que esse plano te mostra o caminho para alcançar esse objetivo. Ele está dizendo que esse plano te guia para alcançar esse objetivo. Esse plano te orienta para alcançar esse objetivo. Esse plano é uma direção para alcançar este objetivo. Perfeito. É isso que ele vai estabelecer para a gente. E um grande detalhe para você não confundir. O objetivo
ele é um aspecto fim. O plano, ele é um aspecto meio. São os meios necessários para poder alcançar os fins. São os meios necessários para poder alcançar os fins. Até aqui tranquilo, né? Para a gente poder entender. Veja agora o que é que eu trago para você. Nós vamos ter a ideia de uma tomada de decisão. Eu tenho uma tomada de decisão. Não esquecer a ideia de pensar antecipadamente. Não esquecer a ideia de poder definir os elementos chamados de missão, visão e valores. Estabelecer, tá, o uso de uma ferramenta chamada de matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela vai estudar o que eu chamo de ambiente. Esse ambiente, ele é o interno, como ele pode ser o externo. Então, veja, interno e o externo. O interno, força. Fraqueza. Oportunidade. E ameaça. Perfeito. Presta atenção. Eu tenho um plano que ele nada mais é do que um guia. Só que eu, quando vou justamente elaborar o planejamento, eu tomo decisões. Qual seria a melhor estratégia? Qual seria o melhor caminho? Qual seria a melhor orientação para alcançar esse objetivo? Então, diretamente, eu faço essa relação para a gente alcançar esse objetivo. Por isso, nós tomamos o que? Decisões. Para isso, eu preciso pensar antecipadamente. Dentro de qualquer organização, podendo ser pública ou propriamente privada, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão e eu tenho valores. Aqui eu tenho o que eu chamo de matriz SWOT. Matriz SWOT nada mais é do que uma ferramenta que nós temos. Essa ferramenta que nós temos é uma ferramenta que nós utilizamos para que a gente possa, sim, analisar o ambiente interno. Heron, o que é ambiente interno? É dentro da minha organização. O que é o ambiente externo? É fora da minha organização. Se eu faço essa análise fora da minha organização, eu tenho a política, eu tenho os fatores econômicos, os fatores sociais, os fatores culturais, os fatores tecnológicos, tá? Deixa eu ver mais. A legislação existente não são fatores que eu controlo. Eu não controlo a legislação, eu não controlo os fatores econômicos, por exemplo, a inflação. Então, são fatores que eu não tenho esse controle. Então, por isso, eu preciso estudar o ambiente interno. Dentro da organização, são fatores controláveis, tá? E o fator externo são justamente fatores não controláveis. O ambiente externo não controlável e traz dois elementos, oportunidade e ameaça. Oportunidade é um aspecto positivo, ameaça é um aspecto negativo. Quando eu falo do interno, eu tenho força e eu tenho fraqueza. Força é aquele elemento positivo que eu tenho e a fraqueza é o elemento negativo que eu tenho. Pronto, até aqui tudo muito tranquilo. Só que eu preciso dizer para você que o plano, ele é um guia. O plano é uma orientação, só que dentro desse plano, ele tem elementos. Dentro do plano, eu tenho elementos. Então, presta atenção quais são os elementos que eu encontro dentro do plano. Vou colocar aqui do lado, ó.
elementos do plano. Aqui eu tenho recursos. Lembre-se que dentro desse plano ele te diz quais são os recursos que você utiliza. Então você tem esses recursos. Então bora lá. Recursos, pessoas, atividades, tarefas. É justamente o que eu encontro dentro desse plano. Heron, quantas pessoas estão dentro desse plano? Depende. Não dá para o Heron chegar e dizer assim, ó, todo plano tem essa quantidade, porque não traz esse número exato. Depende do tipo de objetivo que você realmente deseja, a complexidade desse objetivo, para a gente poder fazer essa relação. Aí acaba ficando simples para o nosso estudo. Estudei essas características, montei as características do meu conceito, agora eu vou pegar essa estrutura que eu estou te mostrando aqui e trago para cá, para a gente poder fazer esse tipo de análise. Então veja, eu estou te dizendo que o meu planejamento estratégico, tá? Ele vai utilizar um plano estratégico para alcançar um objetivo estratégico. Então aqui eu tenho o que eu chamo de plano estratégico. Aqui no meu planejamento tático, eu tenho um plano tático. Meu planejamento operacional, eu tenho um plano e esse plano, ele é operacional. Perfeito. Simples agora. Você vai concordar comigo que o meu planejamento estratégico utiliza um plano estratégico para poder alcançar um objetivo estratégico. Um objetivo estratégico. Já no meu planejamento tático, eu utilizo um plano tático para alcançar o meu objetivo tático. Planejamento operacional, plano operacional, objetivo operacional. Objetivo operacional. Simples. Agora você consegue perceber a forma estrutural da nossa organização. Toda organização ela vai ser composta nesse mesmo formato. Ah, Heron, e se for público e se for privado não há problema. É esse mesmo formato. Não há distinção aqui. Até porque esse planejamento utiliza esse plano para alcançar esse objetivo. Esse planejamento utiliza esse plano para alcançar esse objetivo. Esse planejamento utiliza esse plano para alcançar esse objetivo. Mesmo que seja uma decomposição, a gente vai aprender isso posteriormente, você já tem esse tipo de análise. Só que eu preciso colocar aqui algumas palavrinhas para enriquecer. Esse planejamento estratégico aqui, ele pode ser chamado de institucional. Esse planejamento tático, ele pode ser chamado de intermediário. E o operacional é ele mesmo. Até aqui tranquilo. Só que agora eu vou fazer uma relação com vocês para a gente entender esse conceito de estratégia. A gente precisa entender a ideia do conceito de estratégia. Você já aprendeu comigo agora o conceito de planejamento, você já aprendeu o conceito de plano, nada mais é do que um guia, uma orientação, um direcionamento, uma direção e um caminho que nós temos, tá? Então, ele traz essa relação. Agora eu vou te mostrar um detalhe bem interessante que vai ser no conceito de estratégia. Veja aqui comigo. O nível estratégico
ele vai adotar uma estratégia para alcançar um objetivo. O nível estratégico adota uma estratégia para alcançar esse objetivo. Para alcançar esse objetivo. Cada organização tem a sua estratégia. Por isso, existem vários tipos de estratégia. Então, veja. Estratégia. O que é estratégia? Ela é uma forma de guia. Ela é uma forma de orientação. É uma forma de direção. Ela é uma forma de caminho que se utiliza. Só que eu queria que você entendesse esse detalhe aqui. Essa estratégia, ela é utilizada para alcançar um objetivo. Qual o objetivo? O objetivo pertencente a ele. Então, é o nosso objetivo estratégico. É o nosso objetivo estratégico. Então, esse plano aqui, ó, ele é dotado de estratégia. Então, aqui eu tenho um tipo de estratégia. Aqui eu tenho um tipo de estratégia. E detalhe, dos 3 níveis de planejamento que nós temos, qual deles é o primeiro a ser definido? O topo, o estratégico. Sua pergunta é, por quê? Porque ele vai se decompor em tático. O tático vai se decompor em operacional. Como assim, Aaron? Nesse formato, gente, ó. É isso que ele faz, é uma decomposição. É uma decomposição. Se eu alcançar esse objetivo, eu vou estar alcançando esse agora. Alcançando esse, eu alcanço esse. Por que, Aaron? Esse cara vai pensar e esse cara vai executar. Esse cara pensa e esse cara executa. Sua pergunta é, e esse cara aqui, ele é justamente o elo de ligação que nós temos. Ele é o elo de ligação que nós temos. Ou seja, ele vai ligar do topo até a base e da base até o topo. Então, ele vai justamente fazer essa ligação. Aí fica simples para a gente poder estudar todos esses detalhes. Fica muito simples para a gente estudar esses detalhes. Fechou essa parte? Deu para você compreender cada um desses detalhes? Então, novamente, para a gente entender. Qualquer nível de planejamento, nós temos o planejamento que vai escolher um determinado plano para alcançar o seu objetivo. Cada nível tem o seu próprio objetivo. Qual é o conceito de estratégia? A estratégia ela é um guia. Por isso, o plano estratégico ele é dotado de estratégia. O plano tático é uma decomposição de quem? Do estratégico. Ele vai decompor o estratégico. Então, aqui eu estou te mostrando formulação dos objetivos, os meios necessários para alcançá-los, tá? Os meios necessários para alcançá-los, que nada mais é do que um plano de ação. Muito cuidado com esse aspecto de futuro que eu coloquei, tá? Esse aspecto de futuro. Mostrei para você a forma como é analisado o planejamento, plano de ação e aqui o respectivo objetivo. O objetivo nada mais é do que um aspecto fim. Esse plano ele é um aspecto meio. Lembrando, se nós temos uma ideia de formular esse objetivo, eu tenho a possibilidade de criar vários planos. Cada plano, ele traz um contexto. Eu tenho planos que se utiliza mais recursos, mais pessoas, executam-se mais atividades. Eu tenho planos que se executam menos atividades, menos recursos, menos pessoas. Veja, cada um traz um detalhe diferente. Cada um traz um detalhe diferente. É muito engraçado
para você poder entender. Então não dá para a gente definir, porque existem vários planos. Cada organização utiliza o seu plano. Então a gente fecha nesse detalhe. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Não esquecer a ideia de interno mais externo. Nunca sozinho o interno, mas sozinho o externo quando falar de planejamento estratégico. E eu vou falar isso para você, tá? Na nossa próxima aula. Só recapitulando para a gente fechar. Esse conceito de estratégia, ele é usado aqui dentro desse plano. Então eu estou te mostrando o conceito de plano, que é um guia, a estratégia também é um guia. Só que o plano, ele é estudado como uma forma de decomposição do estratégico para os demais. Todos eles trazem uma ideia de guia, como propriamente uma estratégia traz isso como uma forma de guia a ser orientado para a gente. Fechou? É isso que eu preciso mostrar para você, é essa relação que você precisa ter. Não esqueça do principal ponto, que esse vai fazer com que você entenda já a nossa próxima aula. É essa relação de decomposição. O estratégico, já que ele está no topo, ele tem uma abordagem de toda a organização. Ele tem o que eu chamo de uma visão holística, uma visão sistêmica, uma visão global, uma visão total. Então ele vai se decompor em departamentos. Cada departamento é um agrupamento de atividade específico que nós temos. Por que específico? Porque o departamento financeiro é diferente do RH. Ele é diferente do RH. Então a gente vai decompor, tá, em um nível de execução que é justamente o operacional. Então ele traz esse formato já para a gente poder consolidar. Perfeito? Eu vou estar encerrando com vocês aqui esse bloco, essa aula, tá? E um minutinho eu vou estar de volta para a gente poder continuar. Forte abraço. Valeu, gente. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1.000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões, simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas, em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento dos seus estudos.
Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos, com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do zero.